eu não consegui gravar essa operação. Na verdade, eu tinha esquecido de gravar. Comecei a falar sozinho, mas eu fiz uma venda aqui, fiz parcial aqui tirando 60% e agora eu vou proteger aqui nesse caso ele forme um pivô contra. E a explicação é o seguinte: o mercado ele segurou na FIBO de 50% desse movimento de baixo, traçando aqui, ó, você tem os 50% aqui. Eu já tinha noção que o mercado poderia lateralizar ou fazer um alargamento por conta da decisão da taxa de juros que vai ter hoje 6 horas, e eu esperava uma possível lateralização ou um alargamento. E aí, no alargamento, você precisa marcar os topos, certo? E aí aqui era a máxima do topo, aqui tinha a VWAP do dia anterior, tinha esses fundos do dia anterior, então era uma região de muita liquidez. Por isso que eu pensei em vender aqui para cima, nessas regiões. E aí o mercado ativou o nosso pivô de baixo, nesse movimento que ele fez aqui, movimento de baixo. Entrei aqui, fiz parcial, meu preço médio foi aqui para cima e agora ele está protegido aqui em cima. Por quê? Porque já bateu nessa região de fundo e se ele falhar essa estrutura de baixa, o mercado ele tende a voltar aqui para esse meio e aí eu já estou fora. Então o racional da minha operação foi pivô de baixa após chegar nessas regiões de liquidez e 50% da Fibonacci maior. E por que eu não vendi nessa Fibonacci menor aqui, nesse padrão? Sabendo da liquidez aqui em cima. Tem uma aula na minha mentoria explicando detalhadamente os motivos, então seria um pouco injusto eu revelar tudo aqui, né? Bom, e agora o mercado vai bater ao meu alvo, ordem executada, meta no bolso. Eu espero até um possível alargamento nesse momento, mas se for também tanto faz, porque minha meta está no bolso e é isso aí. Como eu falei, o mercado rompeu fundo e agora já está voltando. Então aqui nesse padrão de alargamento, o mercado vai sempre buscar pela liquidez nos fundos. Por isso que eu não estopei aqui, por exemplo. Eu estopei a partir do momento que ele vem pegar os lotes de quem tá querendo vender, estopar ou fazer parcial. E por isso que eu saí aqui. E esse aqui é o meu racional todo desenhadinho. 50% da FIBO, regiões de liquidez. O que é uma região de liquidez? Onde tem muita troca de lote, pessoas querendo comprar, vender, fazer parcial, defender a posição. Então tem fundo, que é a região de liquidez. O mercado faz pullback nessa região. Aqui a gente tem também a VWAP passando aqui. A gente tem aqui topo do possível alargamento, porque ele só foi confirmado o alargamento quando ele rompe esse fundo aqui. Mas eu já estava, entre aspas, prevendo esse alargamento. E a entrada foi nesse pivô de baixa como gatilho de venda. Vocês podem ver aqui a minha venda. Fiz parcial aqui nesse fundo e saí bem na mínima do mercado desse movimento. E eu queria que vocês prestassem atenção nesses stories. Se você for ver no meu Instagram, às 9h32 eu mandei no grupo o que eu esperava o movimento fazer. Fundos, fechamento e médias. Aqui tinha muita liquidez. Ou seja, sabendo a região de venda, não tem por que eu me preocupar aqui embaixo enquanto o mercado não chegar na região de venda. Não tem medo e ansiedade aqui nesse momento. Eu só vou executar minha ordem no momento certo. E aí o mercado ele foi lá justamente na região que eu falei, deu o nosso pivô de baixa e foi buscar o fundo do alargamento. E como que eu saí na mínima do movimento? Porque além da taxa de juros que eu já previa, né, previa entre aspas, essa possível lateralidade com esse alargamento, o mercado já estava se formando alargamento aqui no topo, onde eu uni esses dois pontos e ele foi seguindo os próximos. E isso aqui sobre o alargamento eu também mandei no grupo. Então como vocês podem ver, fiz a venda aqui, parcial e saída na mínima. E aí um aluno me perguntou se o preço ia ficar daquele jeito, né? E eu respondi que seria um possível alargamento. Claro que não é certeza absoluta de nada, mas eu já esperava esse alargamento. Por isso que eu consegui sair na mínima do dia. E em figuras de alargamento, quando confirmadas, eu não opero mais. Tem isso também no meu e-book que eu falo sobre a assertividade do meu operacional em certos cenários. E no caso do alargamento, é um desses que eu não opero mais. Por isso que aqui eu encerrei meu dia e aqui eu não faço mais nada.